escutando bem, Rita? Tô sim. Deixa eu só ver Ótimo. a imagem, se tá boa. Tá boa? A imagem está ótima, já tem um coraçãozinho por aqui subindo conosco. Você está me vendo bem também? Tô sim. Está ouvindo legal. Tô ouvindo. Tá bem. Pronto. Precisa Ok. divulgar. Deixa eu ver como é que eu faço. Já estamos ao vivo, tá? Já temos cerca de 24 pessoas nos escutando. Podemos começar, querida? Vou esperar um pouquinho. Acho que tem que compartilhar isso aqui. Como é que compartilha? Para o pessoal, para o Instagram, eu não sei. Fala com o povo aí como é que compartilha. Bom, enquanto você vê, enquanto compartilha, nós já vamos iniciar então a nossa live. Boa noite a todas e a todos. Estamos começando essa live exclusiva do Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa, para falar sobre esta eleição e como ela e a PEC 32, conhecida como Reforma Administrativa do governo Bolsonaro, afetam a sua vida, a Caixa e a FUNSEF. Nós vamos trazer aqui informações e reflexões exclusivas sobre a PEC 32 e a sua relação com a eleição do próximo dia 30 de outubro. A proposta de emenda à Constituição número 32, também conhecida como reforma administrativa, voltou à tona após o primeiro turno das eleições. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, ameaçou retomar a votação da PEC 32 já a partir deste ano. A medida, que ganhou apelidos como a PEC da rachadinha, PEC do retrocesso e PEC da corrupção, propõe uma série de ataques aos servidores e servidoras públicos e aos serviços públicos, tornando a população pobre, aquela que mais necessita de políticas públicas de acesso à saúde, à educação e à previdência públicas, a principal vítima dessa política. A proposta também fere gravemente as e os trabalhadores da Caixa, aposentados e aposentadas e pensionistas. Para falar desse assunto, da importância de irmos às urnas no próximo domingo, vamos ter aqui as presenças da deputada federal reeleita, Érica Cocai, uma grande defensora dos direitos das e dos trabalhadores, e já está conosco, inclusive, a Rita Serrano, representante eleita pelos empregados e empregadas no Conselho de Administração da Caixa e que também coordena o Comitê em Defesa das Empresas Públicas. Rita, uma alegria participar aqui com você hoje à noite. Eu queria, então, antes de passar a palavra para a Rita, pedir para vocês seguirem o perfil do nosso comitê no Instagram. Já temos muita gente, Rita, aqui acompanhando conosco essa live. Já são quase 5.000 seguidores, gente. A gente recém acabou de criar, né? O Comitê Popular de Luta em Defesa da Caixa recém acabou de ser criado, já que são quase 5.000 seguidores, com uma produção intensa de artigos, de textos, né? Postagens, tudo com muito zelo, com muito cuidado para que a informação chegue muito corretamente para você. E dizer também, estamos com a Rita, que sigam também, não é? A Rita Serrano e a Érica Cocai nas suas linhas. A nossa ideia é que essa live ela dure 1 hora. Nós teremos no primeiro módulo a fala da Rita e a fala da deputada Érica Cocai, em torno de 10 a 15 minutos cada uma. Depois vocês podem já encaminhar as perguntas que vocês gostariam de fazer, vocês podem encaminhar aqui pelo Instagram, que tem uma equipe aqui que está bem diligente, né, fazendo essas anotações. Ao final, a gente vai escolher 2 ou 3 perguntas, repassamos novamente para a Rita e para a Érica, e aí, então, a gente finaliza a nossa live de hoje. Rita, muito obrigada por sua presença. A palavra é sua. Fernando, o prazer é meu, até porque esse debate é extremamente importante, contemporâneo, dado o fato de que nós estamos aí no limiar de escolher que modelo de Estado nós queremos para o Brasil, que futuro será o nosso, né? Enquanto país, enquanto pessoas, né? Porque, lógico, o projeto para o país influencia todas as pessoas. Eu quero parabenizar o Comitê de Luta pelo trabalho que vem fazendo.
no país todo, levando informações, inclusive resgatando, né, histórias e questionamentos sobre o funcionamento da Caixa. Quero também parabenizá-la, né, mulher de luta porreta, eu morro de saudade da minha ex, do meu ex também, e queria aqui congratular a deputada federal reeleita, uma das deputadas mais votadas do país, que dá um orgulho danado da gente de saber que é uma mulher e que é colega nossa de Caixa Federal. Então, são as mulheres se destacando, né, ocupando seus espaços. Então, isso é importante. Bom, como o tempo é curto, nós também estamos transmitindo isso lá pelo meu canal. Só combinar com você quantos minutos eu tenho, só para não passar muito. Brincadeira pessoal em torno de 15 minutos, que seria a primeira parte, 15 minutos cada uma, tá bom? Mas fique à vontade. Bom, eu vou me estender um pouco além da PEC 32, né? A PEC 32, para iniciar ela, mas eu quero falar um pouco da Caixa. Ela tem um ano que esse projeto foi enviado para o Congresso, um projeto do governo federal, intitulado Reforma Administrativa, mas que, na realidade, ele faz parte de um processo de desmantelamento do Estado, desmantelamento do governo, afeta, na realidade, todos os serviços públicos, acaba com o concurso público, aumenta, na realidade, o número de pessoas que podem substituir o concurso público por pessoas que vão ser indicadas pelo governo. É um projeto que envolve toda a nação, né? Estados, federação, estados e municípios. E ele é gravíssimo, porque nós já vivemos hoje um processo de desmantelamento do serviço público, a população está sentindo isso na prática, desmantelamento da área da saúde, da educação, né, dos serviços básicos. Nós estamos vendo aí os indicadores de vacinação, quer dizer, todo esse atendimento precário. É só ver, por exemplo, a Caixa Federal atendendo a população agora com poucos empregados, né? A Caixa hoje tem muito menos empregados do que tinha em 2014, que foi o auge de contratações, onde ela chegou a mais de 100 mil trabalhadores. Hoje a Caixa está com 87 mil. Quer dizer, todas essas ações que fazem parte do desmantelamento do Estado, né, do governo, dos serviços essenciais do governo, eu diria que a PEC 32 é aquela que ratifica de vez esse projeto, enterra o Estado brasileiro e acaba com conquistas dos trabalhadores públicos e dos servidores públicos, né? E acho que a Érica vai poder falar com bem mais propriedade sobre isso, porque o governo, de novo, né, ficou um ano lá no Congresso e agora vem aí o presidente do Congresso dizendo que quer votar inclusive antes da eleição, né? Não sei se eles vão conseguir essa semana, mas com certeza, se o governo que aí está for reeleito, isso vai ser aprovado. E aí nós vamos ter problemas sérios. Mas é importante resgatar aqui que o que está em jogo no país, como eu estou dizendo, é um modelo de Estado, né? O que é um modelo de Estado? É um modelo de nação, de país. O governo, na realidade, ele gerencia o Estado, né? Ele é o gerente desse Estado. E nós tivemos, na década de 90, um projeto que era dos Fernandos, né? Fernando Collor e Fernando Henrique, que era justamente você ter o chamado Estado mínimo, que é a menor intervenção do Estado na economia, o que se chama de Estado liberal. E a partir de 2003, com Lula e Dilma, nós tivemos aí os governos que a gente chama de desenvolvimentista, né? Social desenvolvimentista, quer dizer, um modelo diferente, quer dizer, um modelo de Estado que investe no desenvolvimento no país, que tem como propósito tirar a população da pobreza, gerar emprego, gerar crescimento, gerar riqueza para o país. Eu quero só aqui destacar as contradições do que a gente vê no mundo. Os países considerados mais liberais, que são os Estados Unidos e a Inglaterra, vamos pegar os dois como exemplos aqui. Essa balela de Estado liberal que não intervém na economia serve para os países em desenvolvimento, os países mais pobres, como o Brasil. Porque quando a gente olha para os Estados Unidos hoje, por exemplo, o que é que eles estão fazendo? Estão protegendo a sua economia da China, né? Então, aquela coisa do Estado mínimo, que não intervém na economia, que, né?
Isso não existe. Estão fazendo protecionismo, impedindo, inclusive, o comércio com a China. Fora isso, enquanto o Brasil privatizou a Eletrobras, nos Estados Unidos, o dito país liberal, o controle da elétrica é público, é do Exército. Os Correios são públicos. O Estado, vários estados americanos hoje discutem criar bancos públicos. A Califórnia fez a Los Angeles fez um plebiscito onde a população aprovou criar bancos públicos. Então, a Inglaterra, por exemplo, também dito país liberal, o metrô tem controle público, acabou de fundar um banco público de desenvolvimento. A Alemanha tem um banco público que foi quem mais investiu durante o período agora da pandemia para o Estado não quebrar. Canadá, a mesma coisa. Então, eu estou listando isso para dizer das contradições do que se defende aqui no Brasil e do que é a prática, na realidade, que ocorre no mundo. Mas o que nós temos hoje não é só um modelo, a partir da entrada do golpe com o Temer e depois com o Bolsonaro, não é só um modelo de Estado liberal. Nós temos um processo de desmantelamento do Estado, que alguns economistas dizem que nem é o tal do Estado liberal, porque, na realidade, você está destruindo todas as políticas públicas, privatizando e, ao mesmo tempo, criando um estado de opressão, de repressão, né? De cerceamento das liberdades. Então, vai muito além do que seria o ideário aí desse Estado liberal. Então, esse processo, como é que ele está acontecendo se a gente pegar o nosso mundo mais próximo, o mundo onde eu atuo, que é a Caixa Federal? Nós tivemos aí o Estatuto das Estatais, em 2015, que veio com o objetivo de privatizar as empresas. Nós vencemos a guerra. Depois veio a discussão dentro do governo Temer de abrir o capital da Caixa em 2017, a partir da mudança estatutária. Nós conseguimos, com muita luta, mobilização nacional, frear esse processo. Mas, a partir do governo Bolsonaro, a estratégia mudou por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as estatais, para serem privatizadas, a empresa-mãe precisa passar pelo Congresso Nacional. Mas é esta. E, a partir de então, o que o governo fez a partir de 2018? Danou criar subsidiárias nas estatais, né? Na Petrobras, na Caixa, no Banco do Brasil, por aí vai. Para quê? Para privatizar. Eu não acredito hoje que nenhum banco no mundo queira comprar a Caixa, a estrutura da Caixa. Para eles, o capital hoje que é o quê? O lucro rápido, tá certo? O lucro rápido e a operação pronta. Então, o mercado financeiro privado ou os mercados de investimento privado, eles querem a operação que dê um lucro rápido e imediato. Por isso que hoje a gente discute que a estratégia de privatização da Caixa, ela se dá a partir da venda das suas subsidiárias, das suas operações, que já começou. Se a gente pegar, deputada Érica Cocai, parabéns pela sua reeleição, estou aqui comemorando, muito feliz de saber que nós temos uma mulher porreta como você e de saber que é nossa colega, né? Isso é um privilégio muito grande. Mas, só concluindo aqui o raciocínio, de 2019 para cá, né, eu até soltei alguns vídeos tentando explicar isso para as pessoas. 50% do lucro da Caixa, do lucro, ele não veio de operações, ele não veio das operações que são geradas pelo banco, ele veio de venda de ativos. Qual o problema de vender ativos? É que nem uma casa, né? O cara vende a geladeira, o fogão, o sofá, daqui a pouco tem o que lá? Não tem mais nada, acabou, não tem mais o que vender. Então, o resultado, ele não é a partir de operações do banco, né? Ele é a partir de venda de ativos. Então, esse lucro, ele não se sustenta, haja vista que quando chegou agora em 2022, onde a nossa resistência a esse processo de venda, que eu venho, inclusive, votando contra lá no meu mandato no Conselho, como conselheira, e as entidades vêm se movimentando. Mas esse ano não se conseguiu vender, por várias razões. Uma é a resistência, outro o próprio mercado de ações, que caiu e etc. E também ajudou de forma
terrível, né? Mas esse processo de escândalo que nós vivemos na Caixa, absurdo, de assédio sexual e moral por parte do principal dirigente do banco. Todas essas ações contribuíram para o banco não conseguir vender ativos. E aí o que foi que aconteceu? O lucro do primeiro semestre foi 60% menor do que o semestre de 2021. Isso já prova que não sustenta, o banco não se sustenta. Em 4, 5 anos, se o banco manter esse ritmo, ele deixa de existir, ele não consegue. Como é que ele vai fazer as suas... como é que o banco vai funcionar se ele não consegue crescer em operações, concorrer no mercado bancário? Dessa forma, também atende mal a população. Então, o que nós temos hoje, claramente, só estou explicando isso para as pessoas entenderem, é simples. Você tem um modelo de desmantelamento do Estado que vai privatizar o patrimônio público, que já está destruindo o país, o meio ambiente, a saúde, a educação, quer dizer, isso a olhos vistos, é só as pessoas olharem. E, por outro lado, você tem um outro projeto aí encabeçado pelo governo, pelo ex-presidente Lula, que é retomar o projeto de desenvolvimento do país, e nesse aspecto as estatais do serviço público vão ser valorizados, porque para desenvolver o país você precisa ter uma estrutura de investimento muito forte. E nesse aspecto, o papel dos bancos públicos e das empresas públicas é fenomenal. Só destacar aqui, por último, que não tem como ter FUNCEF se não tiver caixa pública. E as pessoas também muito se iludem, porque eu fiz um vídeo ontem, né, divulguei hoje, na realidade, um vídeo sobre a FUNCEF, e as pessoas falam, olha, tem o déficit, eu tenho que pagar equacionamento. Eu também pago equacionamento, tá certo? Meu marido também paga, é do Santander, não é da Caixa. Agora, a questão é, esses equacionamentos e mais de 200 fundos com déficit, como ocorreu agora em 2021, eles, na realidade, têm a ver com uma conjuntura econômica, que é um processo de desmantelamento do Estado, é consequência disso. E o projeto do governo na realidade, você acabar com os fundos de pensão. Se ele quer acabar com as estatais, obviamente, ele precisa diminuir passivo trabalhista, que é a discussão de saúde e caixa, que veio a CGPAR 23, e graças à iniciativa da Érica Cocai e dos parlamentares, nós conseguimos sustar, mas não vamos sustar isso a vida inteira. O Congresso que foi eleito continua sendo um Congresso de maioria conservadora, que quer retirar direito dos trabalhadores. Então, as ameaças não vai deixar de ser ameaça, porque, né, se você elege todo esse projeto novamente, você com certeza vai começar a ter dificuldade para resistir a isso, porque ele vai ser consolidado a partir da população. Então, nós precisamos entender essas coisas e pedir para as pessoas aqui tomarem consciência, não se deixarem levar por fake news e tomarem consciência de fato daquilo que está em jogo, porque não vai dar para chorar o leite derramado, tá certo? E outra coisa, nós estamos vendo os empregados estão se matando nas agências para atender o auxílio emergencial, dar conta do tal do consignado do auxílio emergencial, que é a coisa mais esdrúxula que eu vi na minha vida, que é o cara tem um auxílio emergencial que é para comer, e aí você endivida ele com taxa de juros altíssimas para aquilo que era um auxílio e servir para ele se alimentar, virar um empréstimo bancário e ele ter que pagar juros, quer dizer, ele vai passar fome, não vai conseguir pagar os juros, você criou mais um drama social além daquele que a gente já estava. Então, é um absurdo a gente ver isso acontecer no nosso país, e que é uma forma de uso eleitoral, inclusive, do recurso público, da empresa pública, e uma série de questões. E fechar aqui, porque acho que o meu tempo já deu, que eu não estou contando, só dizer que é importante frisar a nossa solidariedade, eu tenho certeza que a Érica e a Maria Fernanda também, a todas as mulheres, colegas corajosas, que denunciaram o processo de assédio sexual e moral na Caixa, que é absurdo, nunca se viu, a Caixa na sua história nunca teve um caso desse, de um dirigente, o dirigente principal, criar toda uma estrutura de assediar as pessoas. Mas isso tem a ver o quê? Isso tem a ver justamente com esse processo de desmantelamento, de destruição da área de pessoas do banco, de destruição da área de governança, e tem a ver com esse projeto, como eu iniciei dizendo, de completo desmantelamento do Estado.
Então, isso não tem... Ninguém caia nessa história, e eu espero que os colegas, alguns caem, né, mas são poucos, nessa história de que privatizar, acabar com tudo, destruir tudo é avanço. Pelo contrário, como eu disse aqui, se comparar com os países, o movimento que os países vêm fazendo no mundo, se ter os Estados Unidos, é de protecionismo dos seus mercados, é de criação de empresas públicas e é de preocupação com o desenvolvimento do próprio Estado para poder concorrer no mercado global. Diferente do Brasil, que está entregando suas riquezas para as grandes potências mundiais. Então, essa é a minha contribuição aqui para o debate. Quero de novo agradecer e dizer que é um prazer estar aqui. Muito bom, Rita, muito obrigada. Acho que é importante esse seu registro, né? Solidariedade restrita a todas as colegas que foram vítimas de assédio sexual. Né? A gente tem um assédio institucional no governo Bolsonaro, na Caixa, além de constituir o assédio moral, você também tem esse crime, não é, do assédio sexual. Acho que você traz coisas assim, muito importantes, agradeço a menção também ao comitê, né, o resgate dessa memória, vários artigos estão publicados, inclusive aqui no nosso Instagram, e você traz a essência, né, do processo, ou seja, o modelo de Estado, que é o modelo que está em jogo no próximo dia 30, e o que a gente tem visto é a destruição realmente, né, de toda essa estrutura, né, de toda essa conquista que é a democracia brasileira e suas instituições públicas. E recomendo muito, gente, assistam os vídeos que a Rita tem feito, vídeos curtos, esse último da FUNSEB, há vários outros falando sobre o resultado da empresa, muito bom. E já está conosco aqui a nossa querida deputada Érica Cocai. Ela, proporcionalmente, ela teve uma das 10 maiores votações do Brasil, Érica Cocai, que nos orgulha muito. Né? E lembrando, depois da fala dela, nós teremos um espaço para 3 perguntas. A gente sabe que uma live como essa a gente está sozinho, então estão conosco aqui, né? Estão conosco aqui a Silmara, a Nayara, a Lívia e a Márcia Cunha, que coordena o Comitê Popular do Grupo de Defesa da Caixa. O pessoal não aparece, mas fica no apoio. Então, Érica, eu gostaria muito que você fizesse então sua explanação. A nossa ideia é até 20 horas aproximadamente a nossa live, com esse final, com essas 3 perguntas. Muito obrigada, né, por sua presença. Eu que agradeço, é uma alegria, Fernanda, estar com você, uma alegria estar com a Rita. Eu penso que nós estamos vivenciando um momento de muita resistência e um momento de muito dramático da história brasileira. Acho que nunca foi tão claro que nós não fizemos o luto dos períodos traumáticos da nossa história, seja o colonialismo, a escravização ou a ditadura. Eles estão, esses pedaços desses períodos, de forma muito avivadas, e avivadas por um hálito muito mórbido que sai do Palácio Planalto. Eu lembro, Fernanda, de uma fala de uma liderança indígena que ela dizia: começaram a nos atacar pela caneta. E a caneta diz respeito a rasgar, riscar a Constituição, que foi escrita com tinta de urucum, com tinta de genipapo, que assegurou os direitos aos territórios indígenas, dos povos, os territórios, o direito aos territórios indígenas, aos povos originários. Então, e ela dizia, começaram a nos atacar com a caneta que corta o orçamento sempre é uma radiografia das intenções do próprio governo. O orçamento que é encaminhado para cá, ele vai indicar que não há uma priorização das políticas públicas e que nós temos um orçamento que quase a metade dele é destinado a pagar os serviços e os juros da dívida. E ela dizia, agora nos atacam também com os fuzis. E ali ela estava se referindo ao número de ataques e de mortes que houve de lideranças indígenas desse país. Portanto, há uma violência que é uma violência sem precedente desde a ditadura militar. Nós temos um encarceramento do Estado, o Estado está em cativeiro, nós temos um Estado que não cumpre a sua função precípua, nós vamos ter na Fundação Palmares um racismo, nós vamos ter no Ministério do Meio Ambiente uma política antiambientalista, no INCRA uma política contra a reforma agrária e na FUNAI uma política contra os direitos indígenas. Então, portanto, você tem um Estado no cativeiro. Esse Estado pensado por Celso Furtado, que serviria para enfrentar os problemas nacionais. E, ao mesmo tempo, esse Estado é encarcerado, em cativeiro. Aliado a isso, nós temos o encarceramento da própria verdade.
porque o negacionismo não é um negacionismo pontual, não se nega a ciência pontualmente, há uma negação da própria realidade. Então nós vamos ter a realidade encarcerada, a verdade encarcerada, e aí nós vamos ter uma realidade paralela, ou um mundo paralelo construído para substituir os fatos ou substituir a própria realidade. Então nós estamos vivenciando o encarceramento da própria realidade. E se você não tem a realidade como parâmetro para as diversas interpretações dela mesma, que assegura o debate democrático, nós também vamos ter o encarceramento da democracia. Porque se eu construo uma realidade paralela, dentro dela só cabe quem pensa da mesma forma. Então você elimina a diversidade, que é condição absoluta para o reconhecimento da nossa própria humanidade. Nós somos diversos, nós temos uma humanidade que é uma só, mas tem várias formas de ser, várias formas de pensar, várias formas de amar, várias culturas, enfim, mas nós somos uma única humanidade que se reconhece na própria diversidade. Então nós estamos vencendo isso, o encarceramento do Estado. Nós nunca vimos tanto sofrimento psíquico de servidores e servidoras. Fernanda, você que foi uma das grandes construtoras, junto com a Rita e tantas pessoas, para a audiência pública que nós realizamos sobre assédio moral, que constata que é um assédio moral institucional. As instituições estão sendo assediadas. E, para além disso, há também um assédio moral, que é um assédio moral organizacional. E um assédio moral relacionado a relações interpessoais, que são relações que foram moldadas na liberdade para maltratar, na liberdade para excluir o outro, na liberdade para propagar o próprio ódio. Então, portanto, nós estamos vivenciando isto neste momento no Brasil. E a Caixa é um exemplo dessa lógica, que é uma lógica extremamente cruel, de assédio moral, de assédio institucional, porque a Caixa, ela adquiriu, ou ela entrou nas páginas dos jornais, lembra o poema de Mayakovsky, né? Ao abrir as páginas dos jornais, sinto um cheiro de pólvora. E diz também Mayakovsky, as ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, tal qual a Kíria corta as ondas do mar. Então nós vamos ver uma lógica patrimonialista de um presidente da Caixa que se sentia dono da empresa e que podia transformar, achava que podia transformar essa empresa, que é uma empresa centenária, que é uma empresa tão importante para que nós tenhamos a vida, a dignidade sendo estabelecida como princípio da própria existência de qualquer sociedade, que achava que a Caixa podia se transformar num palanque eleitoral, que era propriedade sua, e que as empregadas da Caixa também podiam ser utilizadas de acordo com o seu querer, ou de acordo com a sua lógica, que é uma lógica de eliminação do outro enquanto um ser humano, ou desumanização profunda. Então nós vamos vencendo isso, mas não apenas na Caixa há um assédio moral, mas há um assédio moral que está disseminado em todas as estruturas do Estado. Nós vamos ver que servidores ou policiais rodoviários federais que estão sendo, enfim, processados ou investigados ou objeto de processos administrativos em função de ter feito a opção por uma candidatura em suas redes particulares. E quando o próprio presidente ou o próprio titular responsável pela Polícia Rodoviária Federal pode sair divulgando a sua opção partidária ou a sua opção eleitoral. Há um assédio eleitoral em curso, que nunca teve proporções tão profundas durante o processo de democratização. Nós temos centenas de denúncias de assédio eleitoral no Ministério Público do Trabalho, e nós temos diversas formas de assédio eleitoral impostas e que eles buscam naturalizar. Mas nós vamos ver isso no conjunto do Estado. Nunca tivemos tantos processos administrativos, nunca tivemos tanto tentativa de cercear o pensamento, de cercear a liberdade e cercear a privacidade das pessoas, inclusive. É isso de estranhar a gravata vermelha e estranhar o esmalte vermelho nas unhas das mulheres que está na própria Caixa. Isso é inadmissível. Numa empresa que eles buscaram de toda sorte moldar
os seus próprios resultados de acordo com as suas concepções e opções eleitorais. Então, aqui disse bem a Rita que o lucro da Caixa veio muito em função da venda de ativos, porque havia uma intenção que, em parte, ela foi contida, em parte foi contida, de tirar os pedaços da Caixa e privatizar a Caixa aos pedaços. É o que está acontecendo, por exemplo, na Petrobras, não é? Nós temos hoje as refinarias sendo privatizadas, na Bahia, que era dito que era preciso privatizar para diminuir o preço, é o lugar onde tem um preço maior, porque ela está sobre uma lógica cartelizada, a refinaria privatizada na própria Bahia. Então, esse projeto que havia do poço ao poste, alguns dizem do poço ao posto, e eu digo para além disso, do poço ao poste, para gerar energia, que era o projeto que estava em curso na própria Petrobras, ele foi todo fragmentado. Hoje nós estamos exportando o óleo cru e importando o petróleo refinado em por volta de 30%. E as refinarias sendo vendidas. E quem não nos lembra de todo o processo de construção de uma subsidiária da loteria, subsidiária da gestão de ativos de terceiro, a tentativa de privatizar o banco digital, criar o banco digital para privatizá-lo na Caixa. Mas não é só isso. Nós temos hoje o rompimento do monopólio do penhor, o que estimula a lavagem de dinheiro, o que coloca em risco a própria segurança da garantia móvel, porque é um crédito sobre garantia móvel. E quem vai cuidar dessa garantia móvel? E quem vão ser aqueles que vão avaliar? Porque nós temos empregados altamente qualificados, que foram, inclusive, selecionados para cumprir a função de avaliar o penhor. E que numa empresa com muita credibilidade e com muita fiscalização dos órgãos externos. E simplesmente você tira o monopólio do penhor da Caixa e você possibilita, que é o projeto que está posto hoje, aprovado aqui pela Câmara, e você possibilita que ali você tenha qualquer empresa fazendo o penhor, ou seja, ou fazendo crédito a partir de garantias móveis. Obviamente que esse projeto nós estamos segurando o máximo que nós podemos segurar aqui no Congresso, e nós na própria Câmara aprovamos que haveria que ser regulamentada a quebra do monopólio do penhor, porque nós precisamos arrancar o joelho que está na garganta desse país, que impede a gente de respirar os ares da liberdade. E precisamos fazer com que nós tenhamos a interrupção desse projeto que é de Estado mínimo apenas para o povo brasileiro. Porque o Estado não é mínimo para a elite, o Estado não é mínimo para o capital financeiro, para o mercado financeiro. O Estado é mínimo para o povo brasileiro, é mínimo no que diz respeito às políticas públicas que estão garroteadas pela Emenda Constitucional 95. E agora nós temos todas as semanas, um ataque, uma arrancada do que seriam o patrimônio do próprio povo brasileiro. Veja que eles aprovaram também a criação das duas loterias, Loteria da Saúde e Loteria do Turismo, onde a empresa privada ela vai estar arrecadando 95% ou ficando com 95% da arrecadação com o compromisso dos impostos e do prêmio, mas que vai para a saúde e para o turismo, para as duas políticas públicas, 3,37%. Isso foi aprovado aqui. São loterias que vão disputar com as loterias da Caixa. E loterias que, se na Caixa você tem 38%, 40% da arrecadação indo para as políticas públicas, aqui você vai ter 3,37%. E aí, como eles se apropriam da própria verdade, eles dizem que a oposição está votando contra mais recursos para a saúde. Não. A gente aprovou na Câmara uma proposição, essa proposição da criação das loterias, regidas pela Caixa. E eles transformaram. Obviamente que isso tem um endereço, mas não é só isso. Nós tivemos esta semana passada, a aprovação da venda de terrenos da União, inclusive terrenos da Marinha, que estão na condição de cessão de uso sem licitação.
sem passar pelo Congresso, sem combinar os preços. E você não tem mais a cessão de uso de órgão público para órgão público. Hoje você pode ter cessão de uso de um terreno para uma entidade privada que tenha fim lucrativo. E ela vai poder comprar o terreno sem licitação. Ela vai poder comprar o terreno sem que se justifique o interesse público, sem que se justifique, não é, o preço, ou sem que você tenha as condições de estabelecer qual é o preço justo e sem passar pelo próprio Congresso. Nós estamos vencendo isso. E penso que, como Lula deve ganhar e vai ganhar as eleições no próximo dia 30, nós temos que ter uma atenção muito grande com o que vai acontecer até o recesso da Câmara, ou o recesso do Congresso, porque é política de butim, é política de rapinagem, é política de quem vai querer arrancar o que puder arrancar, porque é a lógica do Estado clientelista, é a lógica do Estado coronelista que está em curso. O que é orçamento secreto? Quase 20 bilhões. Se você pensar que você não tem quase nada de despesas primárias, discricionárias, que a grande parte das despesas primárias que estão com o teto da emenda constitucional 95 são despesas obrigatórias, então você vai ter uma parcela substancial do recurso que você tem para investimentos nas políticas públicas de despesa primária na mão do Centrão, na mão do Centrão. E então nós estamos vendo que é um processo de destruição de qualquer lógica republicana. E isso está na emenda constitucional 32, na dita reforma administrativa, que não é uma reforma administrativa. Ali o Estado o presidente da República vai poder fundir, eliminar, extinguir, enfim, fazer qualquer tipo de movimentação nos órgãos públicos. Os órgãos públicos, o presidente pode dizer: vou fundir, vou dividir, vou extinguir, de acordo com a sua própria vontade. Ali se elimina a estabilidade, porque a estabilidade, com exceção das carreiras típicas de Estado, você não vai ter estabilidade. Então, o governante vai poder ter o domínio sobre os servidores e servidoras. E o vínculo de experiência, que depois de você fazer o concurso e passar no concurso, você vai ter um vínculo de experiência onde você pode ser demitido, inclusive. E a redução da jornada com a redução do próprio salário, com exceção das carreiras típicas que você não sabe exatamente quais são. Em verdade, não são carreiras típicas. As funções típicas é que você não sabe exatamente quais são os limites para tanto. Então, portanto, é a lógica do Estado a serviço do governante e da iniciativa privada, porque a PEC 32 também coloca que é possível você comprar o serviço. Comprar, ou você vai transformar em voucher. Política pública vai virar voucher. Então, vou dar um voucher. Aliás, os filhos do presidente da República, esses que entendem muito de imóveis, porque compraram a sua família 51 imóveis em dinheiro vivo, então eles dizem: bom, mas aí eu posso comprar o serviço, posso comprar. Então, você está entregando para a iniciativa privada e tirando o próprio controle do Estado. Então, portanto, eu diria que nós estamos vivenciando um momento extremamente dramático do país e temos a possibilidade de resgatar o próprio Estado na sua concepção de servir ao povo brasileiro e não servir ao governante do orçamento secreto. Eu não entendo como tem parlamentares que ainda defendem o orçamento secreto. Porque aí vai dinheiro para a saúde. Não, vai dinheiro para quem o parlamentar quiser. E de forma secreta. E que dinheiro é esse para a saúde? Se você tem denúncias, não é, de locais onde municípios de 13 mil habitantes, que teve 4 vezes mais um determinado exame do que no município de São Paulo, que tem milhões de habitantes, ou da extração de dentes, em média, de 14 dentes por cada habitante em determinados municípios. O orçamento secreto é uma linha.
do povo brasileiro de forma tão intensa que nós vamos ter um parlamento que vai se curvar à própria vontade do povo. Muito obrigada, deputada Érica Cocai. Você ficou sem som agora ao final. Não sei se fechou o microfone ou se você já tem ficado encerrado. Dá para escutar? Agora sim, agora sim. Então, só para concluir, porque eu estou vendo aqui que ficou sem som, é porque nós tivemos uma compra de votos institucional, um assédio eleitoral que não se tem notícia durante o processo democrático, não se tem notícia. Não se tem notícia. E aí nós tivemos vários presidentes, não se tem notícia disso. Então, e assim, o povo brasileiro, nas últimas pesquisas divulgadas hoje, pontuam que Lula será o próximo presidente. Sabe o que significa isso? É um povo desassombrado. É um povo que tem muita dignidade. Então, essa dignidade do povo expressa na sua opção, pela sua própria memória, pela sua própria existência, pelo que ele consegue, pelo povo brasileiro, a sua convicção de que o povo brasileiro vivenciou 8 anos de governo Lula, onde nenhuma igreja foi fechada, onde o Brasil não ficou comunista, onde você teve foi distribuição de rendas e projeto de desenvolvimento nacional, porque hoje o país está sob a mão do capital rentista, e com todos os anúncios que estão postos. Porque Guedes já disse que vai desindexar o salário mínimo. 55 milhões de brasileiros têm seus rendimentos associados ao salário mínimo, seja através de benefícios, seja através da própria. Ele vivenciou. Tampouco tenho medo do Congresso. Muito obrigada, deputada Érica Cocai. Acho que agora, ao final, a gente teve um problema um pouco no seu som, mas acho que ficou muito claro as suas observações, principalmente em relação às violências, não é? E aí a sua expressão do Estado do cativeiro, isso é muito grave. A gente viu na Caixa vários exemplos. Pessoas não podendo usar gravata vermelha, usar o sapato vermelho, né? E você traz coisas muito importantes, a questão do banco digital, né? Das loterias, a própria Rita já tinha trazido também o tema dos concursos públicos, e você traz também um tema que é fundamental, né? Que é a questão da PEC 32, esse tema do vínculo da experiência, né? Da redução da jornada, ou seja, uma profunda insegurança para todas e todos os servidores públicos. Lembrando que mais de 80% do serviço público no Brasil, na área de saúde e educação, os servidores públicos ganham menos de R$3.000. Então, a gente agora já se encaminha para a segunda parte, a parte final da nossa live, e mais de 100 colegas assistindo conosco. E a gente teve algumas perguntas que eu vou ler para vocês, e que eu vou começar, então, com a Rita, para que você responda. Então, acho que é muito importante a gente ter, né? A primeira, sim, uma pergunta bem objetiva.
qual o risco que os aposentados da Caixa estão correndo? Então, é uma pergunta assim, muito clara, não é? E aí eu acho que isso tem a ver especialmente em relação às eleições, né? E da PEC 32. A segunda pergunta: como reconstruir a imagem da Caixa diante dos recentes escândalos e da nova realidade posta nos próximos anos? Aí, uma vez aqui, especificamente para a deputada Érica, com a PEC 32, quais os impactos na vida dos empregados da Caixa? Acho que a deputada já explorou, mas acho que talvez tenha alguns elementos ainda, e a própria Rita também, que vai acrescentar. Então, como foram muitas perguntas, a gente se permite acrescentar mais uma, que é: podemos dizer que estamos a 6 dias do futuro ou do fim da Caixa, dependendo do nosso voto? Essa é uma pergunta muito séria, e aí eu gostaria que já, né, nessa fala, vocês também fizessem as considerações finais e talvez fechar com isso aqui. Vou repetir, tá? Podemos dizer que estamos a 6 dias do futuro ou do fim da Caixa, dependendo do nosso voto? O Guedes já disse que com a Caixa fazem o que querem. O que vocês acham dessa fala né, tanto a Érica quanto a Rita? Então, essa é a pergunta que nós temos. Eu gostaria de ouvir vocês as considerações, então, né? Perguntas que foram bastante objetivas, agradecer a presença de cada um e de cada uma. E chegou aqui mais uma, mais assim, só para a gente... Então, foram 5, tá, gente? Então, a outra é: um liberal pode votar tranquilamente no PT dessa vez, deputada Érica? O que você diria para um liberal? Ou seja, acho que essa é uma pergunta interessante, né? Porque para muitas pessoas será o primeiro voto, né? Então, eu gostaria, então, passo a palavra para a Rita. Rita, você responde, já pode, inclusive, já preparar sua despedida da nossa querida nossa live. E agradecer, principalmente, mais de uma centena de pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada, gente. Rita. Bom, vou ser bem objetiva, né? O pessoal fala da questão dos aposentados. Primeira coisa, deixa eu dar um exemplo aqui muito simples, que eu vivo em casa. Meu marido era do Banespa, o Banespa foi privatizado, ele foi para o Santander, se aposentou, e hoje ele paga 15% de equacionamento e o banco, a todo momento, ameaça tirar o patrocínio dos trabalhadores. Então, essa é a primeira coisa. Inclusive, quando o banco foi privatizado, a primeira coisa que o Santander fez foi tentar iniciar um processo grande de demissão, que depois virou um plano de demissão voluntária, mas logo tirou todo mundo, porque os salários eram muito mais altos do que o Santander paga. Então, essa é a primeira questão que eu vivo dentro de casa para dizer para as pessoas o seguinte: primeiro, sem uma caixa pública, mas não basta ser pública, né? Uma caixa pública, sustentável e íntegra, quer dizer, uma empresa estruturada, você não tem fundo de pensão, você não tem sistema de plano de saúde, tá certo? Então, a primeira coisa é essa, porque as pessoas desvinculam, né? FUNCEF de caixa. Segunda questão é que, do ponto de vista mesmo da FUNCEF, mesmo o próprio governo já está querendo tirar, ele está querendo, qual que é o projeto deles? Tirar a portabilidade, o trabalhador da Caixa ou das empresas públicas ter direito à portabilidade. O que é isso? Pegar o seu fundo e enfiar num banco privado, pagar uma taxa de administração alta, vai gerar lucro para o sistema financeiro privado, e com isso ele consegue ter argumentos para parar o patrocínio dos fundos de pensão. Porque se você esvaziar o fundo de pensão, como é que a empresa vai continuar patrocinando uma coisa? Não acabou, né? Não tem mais patrocínio. E a questão do INSS, porque também muita gente esquece que parte do benefício nosso quando aposenta é do INSS, que os salários, a correção, já não existe mais aumento real, e agora o governo está dizendo que vai desvincular da inflação. Então, as pessoas têm que acordar um pouco, né? Entender o que está acontecendo e ver o que, de fato, está sob risco, né? Alguns falam, mas eu tenho déficit. Duas opções difíceis. De fato, o equacionamento é um problema, né? Pesa para todo mundo, principalmente para quem já é aposentado. Por outro lado, o outro caminho é não ter fundo de pensão, tá certo? E aí, com maioria no Congresso, é simples aprovar uma legislação para fazer isso. Então, essa é a primeira questão com relação à aposentadoria. Reconstruir a imagem da Caixa, se você tiver um governo que tenha compromisso com o patrimônio público, que tenha compromisso com o desenvolvimento do país,
é possível reconstruir não só a imagem, mas o banco, porque o banco está desestruturado hoje. É possível. Isso é de uma hora para outra? De forma alguma. Você tem toda uma fragilidade que está sendo aí deixada, que você precisa reconstruir. Mas aí você tem a perspectiva da reconstrução e não a perspectiva da destruição, que é o que a gente está vivendo hoje. E nós temos que lembrar que a Caixa não chegou aos seus 161 anos à toa, é porque é um banco de superação, é um banco de resiliência, porque tem o quê? Porque tem trabalhadores que carregam no seu DNA o compromisso público. Essa é a diferença. Nós carregamos esse DNA entre nós, não é à toa que nós três estamos aqui, tá certo? Nós carregamos isso, por isso que é possível superar. Agora, lógico, dentro de um projeto de governo de desenvolvimento, né, de desenvolvimento do país, não de destruição, que é o que está colocado hoje no governo atual. Outra questão que você colocou é se falta 6 dias para o futuro fim da Caixa. Olha, eu não quero... Eu diria o seguinte, pela experiência que a gente tem de vida, que não é 6 dias para o futuro, para o fim da Caixa. É 6 dias para saber se nós queremos um país terra arrasada ou se nós queremos um país que o país precisa ser reconstruído e o país precisa ter... As pessoas precisam de esperança. Hoje a gente vive sob a égide do medo. E o medo é o principal sentimento do processo de dominação. As pessoas estão tolhidas, elas têm medo de andar na rua, elas têm medo de se posicionar, elas têm medo de tudo. É um medo implantado e tem a ver com o processo do autoritarismo, do processo de dominação. Então, não é 6 dias por fim o futuro da Caixa, é 6 dias para sabermos se nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos e cidadãs, temos futuro, temos perspectiva, temos esperança, vamos ter emprego, vamos ter condição de vida. Isso é muito maior, mas muito maior do que a questão da Caixa. Acho que foi isso, Érica, ou Maria Fernanda, que você colocou para mim, né? Isso faltou alguma? Acho que foi isso. Muito obrigada, querida. Então, Érica, agora, nossa deputada, as perguntas que foram formuladas. Eu penso que a Rita tem razão, porque a gente só pensa na FUNCEF quando se tivermos uma Caixa, né? Uma Caixa forte o suficiente, e se não tivermos essa lógica de retirada de direitos, porque é uma lógica, a CGPAR, essa resolução que a gente conseguiu derrubar no Congresso, numa grande vitória bem articulada, mas digamos que ela vinha nessa perspectiva de retirando todos os direitos, de diminuir o custo da empresa com gestão de pessoas para preparar o terreno para a própria privatização. Então, portanto, essa lógica privatista, ela é derivada da ausência de um projeto de desenvolvimento nacional. A Caixa vai resistir, e tem resistido a tantos ataques, primeiro porque ela representa uma necessidade do povo brasileiro. Ela surge como um monte de socorro e ela cumpre uma função de construção da própria cidadania. Então, veja, a Caixa vai resistir porque vai ter projeto de desenvolvimento nacional nesse país. E um projeto de desenvolvimento nacional, ele precisa de energia. A energia, você está entregando, se entregou, e nós temos a perspectiva de reestatizar a Eletrobras, até porque foi feita abertura de capital, e é possível que você tire a trava de que a União só pode ter 45% das ações e você recompre as ações. A União recompre as ações que estão postas, retirando-se a trava. Tanto é que eles fizeram uma cláusula que a gente chama de pílula anti-Lula, que faz com que, se a União for recomprar as ações, vai pagar 200% mais caro, e que é absolutamente constitucional. Então, a intenção, a expressão de que eles sabem que é possível reestatizar a Eletrobras. Nós precisamos de energia, nós precisamos do petróleo, nós precisamos, enfim, de crédito e precisamos de logística. Nós precisamos dos correios públicos. Aliás, é uma empresa que dá lucro, e o lucro dela vem de menos de 10% dos municípios, que, obviamente, uma empresa privada não vai atender municípios onde não haja retorno financeiro. Então, portanto, nós temos absoluta convicção de que a Caixa tem resistido com todos os ataques extremamente profundos. Veja, Maria Fernanda, Rita, como é que a Caixa contrata um amigo do Bolsonaro, que é locutor de rodeios, em sigilo, para fazer
alguns clipes ou algumas peças para auxílio emergencial a ser divulgada nas redes sociais e ao que sabe, pagando muito caro por isso e colocou em sigilo. Por que coloca em sigilo um contrato de publicidade para divulgar o auxílio emergencial? Por que o governo tem tanto sigilo? O governo coloca tudo sobre sigilo, porque não está a favor da própria transparência. E não está a favor da transparência porque a transparência leva para o conhecimento conjunto da nação do que é este governo e o seu nível de corrupção a ser estabelecido. Então, portanto, Caixa vai resistir. A Caixa é uma necessidade do povo brasileiro. A Caixa, na última pesquisa que foi feita, ela é associada com a cidadania, porque é associada com a moradia, e ela vai voltar a cumprir a sua função que foi arrancada dela. E nós estamos elaborando, inclusive, para impedir todo o nível de assédio que nós estamos vivenciando, inclusive o assédio institucional e o assédio moral. Maria Fernanda, Rita, que acompanharam essa discussão, nós estamos elaborando uma proposição, uma política nacional de combate ao assédio moral, com promoção, com proteção, com responsabilização, com prestação de contas, porque é preciso que você tenha um órgão independente para poder verificar e apurar todas as denúncias de assédio moral e que haja prestação de contas. Que diga quantas denúncias de assédio moral se teve, quantas foram apuradas, quais são os resultados dessas apurações foram postas, obviamente se preservando todo o sigilo. Portanto, eu tenho uma convicção e uma fé muito grande que nós vamos sair do próximo dia 30 de outubro, com muito esperançar, como diz Paulo Freire, e com a convicção de que essa empresa reagiu à tentativa de esquartejá-la, de vendê-la aos pedaços, reagiu a tantos golpes, e muitos que passaram pela Câmara, mas estão no Senado, como a quebra do monopólio do penhor, ou então as próprias loterias, que a gente vai conseguir revertê-la, porque o Executivo, ele usurpou, inclusive, a função do Legislativo. Nunca se teve tanta legislação por resolução, por portaria, por decreto, se legislando através desses instrumentos infralegais e, ao mesmo tempo, nunca se teve tantas medidas provisórias. Por isso, uma alegria muito grande de construir a minha vida profissional, a minha vida política na Caixa, porque a gente aprende todos os dias, e um orgulho muito grande dos empregados e empregadas da Caixa, inclusive as companheiras que denunciaram este assédio sexual inadmissível que violenta tantos aspectos da nossa própria existência. Orgulho muito grande e a convicção que amanhã será outro dia e que a gente vai se fartar de pão e se lambuzar de democracia, se lambuzar de felicidade, porque é em Ciranda que a gente sobe a rampa do Palácio do Planalto, com todos os corpos, todas as cores, todos os sons, som do atabaque, som do tambor, som do maracá, som do triângulo, som da sanfona, enfim. E assim a gente vai mostrando a força desse povo brasileiro. Uma alegria grande estar com essas duas grandes mulheres que constroem a Caixa todos os dias, onde quer que estejam. Muito bem, deputada Érica Cocai, sempre uma alegria, uma emoção, ouvi-la. Eu que tive o privilégio hoje aqui pelo Comitê Popular do Luto em Defesa da Caixa de mediar esse debate tão rico. Foram tantas informações nessa hora que passou tão rápido que depois a gente vai fazer pequenos trechos para começar a divulgar, porque eu acho que ficou claríssimo para todas e todos que assistiram, que acompanharam nesse momento, e a gente sabe que isso depois repercute muito, do impacto que é essa eleição, né? Porque são dois modelos, né? Nós temos dois modelos muito claros. E tem uma coisa que é muito importante, né, gente? Nós já vivemos, né, a experiência, 8 anos do governo do presidente Lula e agora 4 anos do governo Bolsonaro. Então está muito claro o que está em jogo. E nós que estamos aqui na defesa da Caixa 100% pública, temos muito orgulho de dizer que estamos aqui do lado da democracia, da reconstrução do país. Vocês falaram muito, né, da reconstrução dos trabalhadores, a questão do medo, né? A gente vê muitas doenças, inclusive na Caixa, que são exatamente desse quadro opressivo. Mas eu gostaria de aproveitar, então, já que a gente já está encerrando, né, eu queria terminar com um pequeno trecho. Hoje eu li
uma grande amiga nossa, né, de Érica também, a Tânia Guiar, ela escreveu um texto belíssimo. Eu queria só pegar o final do texto dela para a gente sair com essa energia toda que tanto a Rita quanto a Érica trouxeram para nós. Hoje, algo feliz, algo emotiva, guardo sementes novas, todo ano. Faço as árvores, arbustos, trepadeiras, para prestar tributo à Mãe Terra, à vida que ganhei e que sorri, gota a gota nesses anos. Ainda sonho, decerto e ainda luto por minha pátria livre e soberana. Ainda sonho, decerto e ainda luto por um mundo justo e sem fome. Ainda sonho, decerto e ainda luto, porque sempre teimando sim e sonhando. Nada de chuva, mas virá. Seja mansa, espero, que refresque corpos e almas, que traga de novo a esperança. Esperança para todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Grande Tchau, valeu. beijo, Vamos juntas. juntas.